Então eu quero interpretações do time que está participando do Donos da Bola Rádio desta sexta-feira. Quem se habilita? Eu vou começar, mas eu vou dizer já de cara que é um assunto assim que a gente tem que discutir por obrigação, né? Porque é jornalístico, porque trata da vida do Grêmio, como é do Grêmio, assim como seria do Inter. Nós temos que conversar a respeito. Então, é por isso que eu vou me manifestar. Quero dizer para vocês que é um assunto que, ainda mais que o Grêmio, do jeito que está, né, precisando se recuperar em campo, eu temo, Silvio, que a disputa da eleitoral, que já está na rua, não adianta dizer que não, que já está fervendo nos bastidores, eu não sei se, acho até que não entra dentro de campo. Tá? Mas pode atrapalhar a atual gestão, especialmente se a atual gestão estiver interessada no pleito. Sim. Tá? Por que isso aí? Porque vamos combinar aqui entre nós, todas as ações a partir desse momento serão eleitorais ou eleitoreiras. É que eleitoreira parece meio que pejorativo, né? Mas tudo é eleitoral, coisas... tá? Se a gestão for participar, eu não sei nem se a janela do meio do ano não terá um incremento. Um incremento eleitoreiro, entendeu? Não, tá. Então, gente, eu tô falando assim em hipótese, tá? Vamos admitir que o Rossato queira ser candidato. Sim. Tá? Bom, ele vai chamar pro Guerra. Guerra, olha só, nós precisamos sair dessa situação, eu preciso de time para ganhar pelo menos a Sul-Americana, e para isso nós temos que dar uns talagaços aí. Então, repare bem como interfere, né? Daqui a pouco, se a gestão Guerra estiver apenas terminando e tiver assim, 45 pontos, nós estamos mal mesmo, vamos evitar o pior, os movimentos serão Alex Santana, movimentos assim, moderados. Agora, se o Grêmio quiser assim, eu quero ganhar a Sul-Americana, porque se eu ganhar a Sul-Americana, eu tenho um candidato. Entende? Então aí tu vai ter um outro tipo de reforço. Tu vai gastar outro X de dinheiro. Repare como é diferente, tá? Isso também tem um caráter eleitoral. Eu acho assim, o Marcelo Marques apresentou as suas cartas, incluindo, né, algo que é muito significativo, que é a compra da Arena. Acho que não é tão simples, porque desejo um desejo interessante, só que as manobras para isso acontecer não são tão simples, né? O presidente Romildo Bolzano deu agora, se hoje ou ontem, uma entrevista que ele estava praticamente acertado com a Arena para comprar e na última hora os caras deram para trás. Então não é um desejo ele tá falando unilateral. Isso porque lá na eleição do fim de 2014 ele foi anunciado como candidato de Fábio Koff e com essa promessa, a compra da Arena. Então não é uma coisa assim. Mas tem mais uns elementos depois eu... Tá, beleza. Então assim, e o Calef diz que, pelo que eu ouvi, né? Quer fazer uma parceria com o clube do exterior, quer valorizar a categoria de base, enfim, né? Quer profissionalizar alguns setores do clube, quer dar identidade para o departamento de futebol com pessoas que têm uma história do clube, enfim, cada um apresenta as suas cartas. Sim. Né? É óbvio que o Calef tem uma bandeira que é o Soares, né? Que ele foi protagonista da última grande contratação do clube. Tá tudo bem, tá? Faz parte do jogo, A gestão do atual, se fizer isso, vai tem o Denis Abraão, que a gente não sabe de que forma vai se posicionar. Por isso que eu disse que novos atores vêm pela frente, vão aparecer. Vladimir Kelly? Que a gente não sabe muito bem em que posição está diante do Conselho, porque tem uma cláusula de barreira aí, né? Eu estou achando muito candidato para pouco Conselho, mas tudo bem, vamos lá. Para muita barreira. Então, eu acho que nós estamos apenas no início, Silvio. Tu acha que o Calef foi surpreendido com essa provocação de alguma forma, ou essa promessa do Marcelo? Porque o Marcelo Marques, é assim, nós estamos lidando, por exemplo, com a política neófita do Grêmio. Candidatos que surgiram de um ano para cá. Até um ano atrás não se falava no Paulo Calef. Um ano e meio atrás. Eu não sei, eu acho que desde podia a se sua falar saída... nos bastidores. Um ano e meio.
Não, mas Às eu vezes acho... a sua saída se cogitou. Perfeito, que ele um acho ano e essa meio, pergunta interessante. não é coisa de 5 anos, Não, 10 anos. não é, E o não Marcelo Marques muito menos, esse é mais neófito ainda, porque acho que não foi surgiu pela como promessa, candidato de Silvio. um mês pra cá, uma coisa assim. Só que aí ele vem e causa, mas é que causa toda essa repercussão Não, mas eu, na acho torcida. mas eu acho que vem antes. Vem antes. Sim. A própria entrada do Marcelo Marques, eu acredito que tenha surpreendido o Paulo Calef. Porque o cenário, e a gente que acompanha a rede foi a social... surpresa, foi a surpresa. O que a gente via da rede social? Agora, só um curioso nisso tudo aí, é que estão em lados opostos agora, muito fortemente, né? 2 homens que estavam muito juntos em 2023. Sim. O Marcelo Marques bancou o sonho do Calef, Claro, que era o pagando Soares, salário né? parte do salário do Soares. Agora lados E opostos. eu acho que veio na origem, não veio na promessa de adquirir a Arena. Sim. Porque quem acompanhando as redes sociais, a gente via um Paulo Calef que com muita habilidade, começou a trabalhar nas redes sociais a sua candidatura, sem confirmá-la. Ele vinha de manifestações, ou de apoio ao Grêmio, ou de uma crítica em relação aqui e ali. A gente via ele muito atuante nas redes sociais. E aqui não é nenhuma crítica. Não é por aí. Mas acredito que a entrada do Marcelo Marques, ela de certa forma... Por quê? Porque a coisa estava sendo muito conduzida, direcionada ao Calef. Sim. Porque como havia o descontentamento em relação à atual gestão, a saída do Calef, a contratação do Soares, né, alguns erros de contratações do Grêmio, o torcedor estava meio que enveredando para o lado do Calef. Sim. E aí a entrada do Marcelo Marques com essa. Aí veio primeiro a entrada e depois a Pois promessa. mas eu acho que mais a promessa, porque até então a Não, grande... a promessa trouxe um impacto até grande. a grande torcida do Grêmio, a rigor, não sabia o maior quem era impacto- Marcelo o maior Marques. impacto ele Tu veio teria com a promessa. que fazer relação dele com a empresa dele. Se tu não fazia a relação, só Marcelo Marques, eu não sei se a grande massa de torcedores do Grêmio estava atento ao que estava acontecendo. Assim, Silvio, o que eu acho, a minha interpretação, primeiro, é uma eleição que vai se desenvolver o campo de batalha dessa eleição, o campo de batalha é a rede social. É ali o campo de batalha. Sim. A rede social, as redes sociais, canais de YouTube, Twitter, Instagram, é ali que vai ser o campo de batalha. O campo de batalha, ele está muito desenvolvido no discurso que cada um vai fazer dentro desse sistema, que é o sistema que hoje está definindo as coisas. Esse é o primeiro ponto. E a arma, né, a principal munição, a arma, dentro desse campo de batalha é o discurso. É aquilo que se fala. A compra da Arena não é nada simples, gente. Aliás, tem uma corrente, inclusive, de pessoas muito bem informadas a respeito do contrato da Arena, que acreditam que não vale a pena comprar a Arena. De que não é um bom negócio a compra. Agora, né? Exato, Claro. porque tu vai ter uma despesa enorme e, além da despesa, a gestão da Arena. A gestão da Arena também é muito cara, é muito complicada. Então, daqui a pouco tu pegar esse dinheiro e investir em outras coisas no clube pode ser um negócio melhor. Tem gente que pensa isso, que não é uma boa comprar a Arena. Então não é assim simplesmente vamos comprar a Arena. Não é uma questão de dinheiro. Está falando sobre a questão técnica. Sim. Mas tem uma questão emocional. Como é que a torcida do Grêmio Exato, reage quando exato. alguém diz assim, vamos comprar? O torcedor ficou impactado com a frase. Ficou impactado tudo que e o de forma torcedor quer é positiva. ser dono do Exato. estádio. Exato. Generalizando, É impactado né? e de Ficaram. forma positiva. Só que a gente tem que pensar, obviamente, naquilo que repercute no clube, na consequência que tem para o clube. E essas consequências, elas podem ser muito complicadas diante de algo que o Grêmio não tem ainda e ao adquirir vai ter que se virar para fazer a gestão e para pagar aquilo que comprou. Esse é o primeiro ponto. Para a torcida, isso é recebido de uma forma assim, para vocês terem uma ideia, foi a bala de prata do COF para ele ganhar a eleição lá atrás. Com uma situação que Com era uma diferente. capa de jornal. Uma Vou situação que comprar era a diferente, Arena. o Guimarães. A situação era diferente. Talvez o impacto não fosse tão grande, embora ele tivesse acontecido, como agora, à medida que há uma série de episódios que demonstram que essa é uma relação muito atritada. Ela é uma relação, inclusive, muito antipática em termos de imagem com Mas o tem uma torcedor. motivação também, a relação Daniel. Arena do Grêmio, torcedor, ela criou uma antipatia por parte da torcida que tem inúmeras dificuldades para chegar no estádio, Tem uma para entrar nos motivação- jogos. Isso vai mexendo com o emocional, cara. Tem uma Sim. motivação emocional também do orgulho.
O torcedor do Grêmio não gosta quando dizem a frase, o estádio não é de vocês. Não gosta. Não gosta, ele quer um estádio dele, ele quer o estádio onde a casa seja comprada e não alugada. E isso mexe sim com o emocional. A questão é que, ao jogar isso num primeiro momento, mais ou menos tu dá o recado, olha só, dinheiro não é o problema. Só que para ser presidente não é só dinheiro, tu tem que ter uma costura política, uma aliança, um elo, uma construção política. Nesse momento, o Acaba- Marcos acaba de passa passar carregando uma escada. Acaba de passar uma escada aqui pelo vidro, aqui na porta, do lado de fora. Aqui. O Marquinhos? Marquinhos. Medo. Essa construção política, ela é muito mais complexa do que simplesmente dizer, vou injetar tanto, mais tanto, mais tanto. O futebol não é só isso, né? O futebol, a Leila, por exemplo, tá? Pegar a Leila Pereira, ela tem pra ela chegar à presidência do Palmeiras, ela teve que construir politicamente, gente. Sim. Não é simplesmente dizer que vai investir, precisa de uma construção política. Eu não acho que o Calef esteja errado nesse sentido, tá? Sim. Não acho. Eu acho que as coisas que ele falou são coisas super legítimas, gente. Honestamente. Não, Agora- o ponto de partida é a manifestação do Calef em relação ao Em Marcelo relação Marques. ao Marcelo né? Marques. Não, aí é preciso a gente retomar a questão da entrevista do presidente Romildo, foi para a Rádio Grenal, né? Sim. E hoje, inclusive, é que é importante dizer que o ex-presidente Fábio Koff, quando fez a famosa frase "a arena não é do Grêmio", a partir de então ele abriu negociações para tentar a aquisição. Sim. 2013. Aí o Romildo Bolzan Júnior ficou 8 anos como presidente do Grêmio e várias vezes, eu cansei de falar com o ex-presidente, dizendo, olha, há uma série aqui de procedimentos que o Grêmio já fez e que só falta agora a OAS, hoje Meta, fazer a parte dela. Mas tem uma série de questões, tem Ministério Público, tem Prefeitura, tem que negociar com todas essas partes. Sim. Dizia o presidente Romildo Bolzan. E eu até cheguei a comentar essa semana, né, Silvio? Cheguei a falar no programa aqui, porque eu fui atrás justamente da informação a Isso. partir da entrevista do Marcelo Marques, né? Que pontas são essas? E é muita coisa realmente que precisa ser resolvida. E aí o ex-presidente coloca uma questão muito séria. Resta saber se a Meta, a antiga OAS, ela quer negociar. E ela não quis. Sim. Com o ex-presidente Bolsonaro ela não quis com o falecido presidente Fábio Koff, iria querer agora. Então, o torcedor, obviamente, está muito empolgado, justamente pela questão assim de que ele é maltratado dentro da arena, e agora, quando ele for maltratado dentro da arena, primeiro ele acha que isso não vai acontecer, mas caso aconteça, ele vai cobrar do presidente do Grêmio, vai cobrar do próprio Grêmio. Hoje ele não tem de quem cobrar, né? Sim. Então o torcedor está muito entusiasmado com isso. Mas, de fato, não é uma coisa simples de ser executada, realmente. Não, eu acho que o próprio Marcelo sabe disso. Ele Claro até, que pelo sabe, jeito, né? ele recuou um pouquinho, reconhecendo as dificuldades. Essa Mas semana- faltava uma pergunta para ele, Luiz Henrique. Tá, só uma questão. Essa semana alguém aí do mercado financeiro disse o seguinte, olha, o preço já subiu. Sim. Quando ele diz que tem que encontrar, e não é CNPJ, é o meu CPF, eu tenho dinheiro, já subiu o É preço. isso aí. Ele, É. nesse aspecto, ele avançou um pouquinho, mostrando autossuficiência, arrogância. Eu tenho dinheiro, de alguma forma ele falou isso, para comprar a arena. Então, evidentemente que a partir daí ele começou a ser abastecido pelas informações, mas faltava uma pergunta para ele. E se tu não ganhar a eleição no Grêmio? Mas ele fez. Aí ele disse, hoje, eu pelo menos ouvi o CCD falando sobre isso aí, Não, mas o que Bruno perguntou para deu- ele... não, o Bruno já tinha dado a Já tinha, informação aqui, o que Gabriel ainda também. assim ele O- quer ajudar Isso o aí. Grêmio comprando a arena, mesmo que perca a eleição. Eu não acho arrogante, eu acho estratégico. Porque é o seguinte, É estratégico, mas o preço já aumentou. bom, Pelo aí que se são falou. mas aí são as consequências, tu entendeu? Aham. Eu vou dar o exemplo do Soares. Sim. Quando o presidente Guerra, foi aqui na Band antes mesmo, anunciou que queria o Soares e estava fazendo o contrato, nossa, o que se disse na época? Uma atitude eleitoreira. E o Soares veio, velho. Sim. Então, eu acho que tu não pode. Eu acho, tá? Que o Marcelo Marques não falaria isso se não tivesse alguma chance. Tudo bem, às vezes querer não é poder, beleza. Alguma Tá? chance de comprar ou de se eleger? Comprar. De comprar? Comprar. Não, isso Então, ele tem, né? E Dinheiro ele tem. foi além.
Porque quando ele foi questionado, segundo a informação ele aqui tem, da mas a reportagem questão da é o contrato, Bandeirantes, gente. A questão entendeu? é saber se Ele pode, né? compraria igual, Sim. mesmo que não fosse eleito, e aí trataria com o Tem uma Grêmio informação, como o seria. Calhau acho que tem uma informação a respeito disso. O que é, Calhau? Uma situação, Silvio. Agora há pouco, na tarde dessa sexta-feira, Celso Rigo, empresário conhecido aqui, acabou de fechar um acordo para apoiar Marcelo Marques na eleição presidencial do Grêmio. Sim. E com um detalhe a mais, é uma parceria, claro, mas existe a possibilidade concreta de Celso Rigo estar dentro da formação do Conselho de Administração do Grêmio para a próxima eleição. Isso será oficializado Sim. entre terça e quarta-feira que vem. Sim, e foi a oficialização de uma notícia que até já se falou Sim. durante a semana, há uns 3 dias mais ou menos, Isso, sobre por essa isso, possibilidade. pro Mas aí é a associado, oficialização. Isso pro associado, torcedor. O imaginário. É muito sedutor, né? Aí é o Porque imaginário dinheiro, do torcedor. né? Abre A uma cabeça torneira, cai circulando. dinheiro. E não é só isso, gente. E é uma construção situação, muito mais Guimarães, se tu me complexa. permite, É? já sobre a Arena, né, que vocês estavam comentando. Tem reunião semana que vem do Conselho Deliberativo do Grêmio para tratar apenas a respeito da Arena. Pessoas do movimento que apoiam Marcelo Marques e outras que apoiam Paulo Calef estarão dentro desta reunião para receber atualizações de Eduardo Magriço, que hoje, por parte da situação, é quem está à frente Sim. da negociação com a Arena. Então, E que foi elogiado pelo Paulo Calef. Pelo Sim. trabalho que faz do acompanhamento sobre E isso. o Marcelo Marques, inclusive, disse que já conversou com o Eduardo Magriço também Sim. dentro de todo esse processo. Então tem essa reunião também semana que vem do Conselho Deliberativo do Grêmio. Bom, como eu sei que tu vai esperar o Daniel até as